Olá, pessoas! Hoje estou aqui para falar da melhor série nacional da Netflix, que é Bom Dia, Verônica. Ai, meu Deus do céu! Finalmente, a segunda temporada está entre nós. E no final desse vídeo tem uma entrevista com o Rafael Montes, que é criador da série, é o escritor do livro. Então, aproveita e já se inscreve no canal para trazer mais vídeos como esse para vocês. E me acompanha lá nas redes sociais também, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Bom Dia, Verônica voltou na sua segunda temporada com 6 episódios muito intensos, daqueles que você senta na frente do sofá, não vê o tempo passar e quando repara já acabou a temporada porque você não consegue parar de ver. E a segunda temporada trouxe a história de um líder religioso chamado Matias, que era muito amado, muito idolatrado, e que, na verdade, ele escondia muito mais coisas aí por trás do que, né, dessa fachada de bom moço. E a Verônica vai investigar qual que é a relação dele com todos os acontecimentos da primeira temporada, e ela descobre muitas coisas. E, cara, eu amo como essa série, tudo é conectado, tudo é bem amarrado, tudo é bem montado. Ai, meu Deus do céu, sério. Bom, pra começar, os criadores da série estavam num lugar difícil, porque a primeira temporada tinha sido muito boa. E com, obviamente, além da Taina Miller com a Verônica, mas a gente tinha dois personagens muito fortes, que era a Janete e o Brandão. E a Janete, imagina, a Camila Morgado, que faz ela, o Brandão do Moscovy. Gente, do Moscovy é meu ator favorito. Então, assim, pra mim, era muito difícil a segunda temporada de Bom Dia, Verônica ser melhor que a primeira. E, cara, eu acho que foi. Muito difícil criar um vilão tão forte quanto o Brandão. E o ponto é que eu gostei tanto da segunda temporada porque eu vejo no Matias uma vilania mais próxima da nossa realidade aqui no Brasil. Nós temos muitas histórias de Matias. Nós temos muitos Matias na sociedade. Talvez nós tenhamos mais Matias na sociedade do que Brandões. Que é aquela pessoa, aquele líder religioso que se aproveita da fé das pessoas para fazer coisas ruins. O próprio Rafa deixou bem claro na entrevista que a segunda temporada não é algo contra a religião, não é essa a ideia, não é falar mal de religião, e sim falar mal de pessoas que usam da religião, que é uma coisa boa, para fazer mal para as pessoas. O Rafa explica certinho isso na parte que a gente fala na entrevista, mas só queria deixar isso mais claro, assim, para as pessoas não misturarem as coisas. A crítica é a figura daquela pessoa autoritária, daquela pessoa importante e que faz coisas erradas se aproveitando dos outros. E isso é um tema muito atual. Hoje mesmo eu vi na TV mais uma história de um pastor de uma igreja X, que eu nem lembro o nome, uma igreja que não é muito grande, mas que também estava abusando de fiéis. E o Gianecchini entrou na série muito bem, porque o próprio ator é uma pessoa muito carismática, assim. Ele traz uma aura carismática, assim. Então, é interessante ver ele nessa posição de ser um desgraçado. Porque, assim, cada cena dele a gente queria esganar ele, mas ao mesmo tempo ele tem carisma. Então, assim, ele conquistava todas as pessoas ao redor dele dentro da série, né, na história. E, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito cruel, que faz coisas horríveis. E ali, de contraponto dele, a gente tem a Clara Castanho, que tá brilhante na temporada. Ela tá incrível, maravilhosa, assim, uma atuação impecável. A Ângela é uma personagem fortíssima. Ela é como se fosse a Janete dessa segunda temporada, assim, né? Ela tá na posição da Janete na segunda temporada. E ela é uma personagem com muitas camadas. Ela tem muitas camadas, ela tem muitas camadas, o Matias também tem muitas camadas, e enfim. E conforme nós vamos vendo a história andando, a Verônica vai investigando as situações e tudo mais, e descobrindo a conexão da história da primeira temporada com a história da segunda temporada, o que era aquele orfanato e tudo mais. E aí ela finalmente descobriu, né, que o Matias estava formando jovens para
inserir no sistema, e eles explicam, né, que é inserir no sistema em várias vertentes diferentes, existem promotores públicos, existem várias diferentes posições que ele insere esses jovens para ele poder ter controle de tudo que está acontecendo, e os jovens que não eram tão, né, prodígio como os que ele inseria no sistema, ele vendia. Então, assim, era um negócio que ele só tinha a ganhar. A Verônica é uma personagem completamente corajosa, eu ia dizer doida, mas ela é doida e corajosa. E, assim, ela não tem problema nenhum em se colocar em risco para poder descobrir as coisas. E conforme ela vai mexendo nessa história, mais ela vai descobrindo. Chegou num ponto que ela descobriu que até o pai dela estava ali envolvido nas questões e tudo mais. Na verdade, o pai dela não era exatamente o que ela imaginava, como a forma com que o pai dela estava lidando com essa situação não era como ela achava que ele estaria. Ela acreditava que ele estava só combatendo, mas no fim das contas ela descobriu que o pai dela estava envolvido com tudo no começo também e tudo mais. E aos poucos também a gente foi descobrindo qual era a ligação do Matias com o Brandão, e mais uma vez a gente viu, né, um personagem numa posição de poder fazendo isso, porque o Brandão lá é da polícia. Então, nós temos essa questão nessa série de ser uma pessoa numa posição onde é difícil para as vítimas denunciarem. E essa segunda temporada, ela tem uma pegada um pouco diferente da primeira temporada, assim, porque ela é mais... Ela não é tão gráfica quanto a primeira. A primeira é uma temporada muito crua, assim, nós vemos muito sangue, muita coisa gráfica mesmo, assim, muitas imagens de coisas ruins, horríveis que acontecem, torturas e tudo mais. E na segunda temporada, ela fica muito, assim, subentendida, sabe? Nós temos muitas cenas que elas são sugestivas do que acontece. Em alguns momentos nós ficamos nos perguntando por que aquilo está acontecendo, e fica muito no imaginário de quem está assistindo. E às vezes nós até aumentamos mais a situação por nos causar tanta repulsa, sabe? Ela toca ali numa questão muito delicada e, como eu falei, é uma temporada que se coloca muito atual, porque nós temos muitas situações de líderes que têm essa atitude perante as pessoas que são, entre aspas, cegas por esse líder. E isso se enquadra com diversos tipos de líderes, gente, na sociedade, sabe? Eu sei que todo mundo vai relacionar com o João de Deus por causa do negócio da cura e tudo mais, porque sim, com certeza o João de Deus foi uma das maiores inspirações, mas nós temos muitos líderes na sociedade, de diversas vertentes, que têm, assim, seguidores que amam ele, independente de qualquer coisa, e que não querem enxergar a verdade, que é exatamente o que acontece ali na situação do Matias. Enfim, cabe a vocês interpretar quem que vocês conseguem ver nesse personagem, porque eu vi vários. E eu gosto muito como a série equilibra as investigações da Verônica com os acontecimentos do outro núcleo, né? Que é ali o núcleo do Matias e tudo mais. Porque normalmente em séries investigativas a gente enxerga muito do ponto de quem está investigando, né? De quem está tentando descobrir qual que é a verdade e tudo mais. E eu gosto que Bom Dia Verônica mostra muito do núcleo, do que está acontecendo com os que estão sendo investigados, que no caso ali é o núcleo da família do Matias e tudo mais. E a Verônica nessa temporada passa por uma situação muito complexa, porque ela tá escondida da família, né? Ela tá há muito tempo escondida para não morrer. E ela tá nessa situação de que as pessoas que ela tanto confia e acredita, que são poucas. A Verônica é uma pessoa de poucos amigos, porém fiéis. Cara, a gente vê eles morrendo na temporada inteira, sabe? A Verônica termina a temporada sem ninguém. Então, ela tá numa situação muito frágil e ela se colocou num local de que ou ela descobria tudo ou ferrou. E nesse meio tempo a gente teve também uma personagem que foi um acréscimo que pra mim foi muito legal pra série, que é a Glória. Eu gosto muito da personagem da Glória, acho ela uma mulher muito firme, ela tem muita presença de cena e tudo mais. E ela acredita na Verônica e ela vê na Verônica a chance que ela precisava para desmantelar essa quadrilha, porque essa história do Matias, né, como eu falei, não é só o assédio, né? Ele também trafica pessoas, ele forma esses jovens para inserir no sistema e controlar tudo que ele precisa e ter as coisas do jeito que ele quer e ter, enfim. É uma série que trabalha com uma profundidade de
questões, e não é só uma série simples de quem é o vilão. Se fosse uma série simples de quem é o vilão, simplesmente eu enrolar isso até o último episódio. Mas Bom Dia Verônica nos traz quem é o vilão no primeiro episódio. A gente sabe desde o primeiro episódio que o cara que tá por trás daquele esquema ali, que aparece logo no começo, é o Matias. Então nós vamos pra série já sabendo que ele tem essa dualidade, que ele se mostra como um cara bonzinho, que ele não é esse cara bonzinho que ele se mostra. E, assim, eu amo Bom Dia Verônica, eu acho a montagem da série muito interessante, o roteiro é muito bom. E nós não temos cenas gratuitas desperdiçadas, assim, todas as cenas são muito pertinentes. Nós temos personagens muito bem trabalhados, às vezes personagens que aparecem pouco são bons personagens. Por exemplo, a mulher do Matias, ela é uma personagem também riquíssima, só que ela quase não fala, ela fala pouco, só que a gente fica naquela, cara, por que ela tem tanta raiva da própria filha, por que ela tá agindo desse jeito, o que tem de errado, e ela começa a temporada sendo a maior carrasca da história, e ela termina a temporada sendo a maior vítima da história, então assim, gente, a complexidade da construção de cada história, pra mim, assim, é maravilhosa. Eu gostaria muito de ver isso em outras séries também. Espero muito que Bom Dia Verônica seja renovada, porque pra terceira temporada nós teremos várias coisas aí que podem acontecer. Como a gente viu, o Matias, ele tá em casa, né, com uma tornozeleira eletrônica, ele recebe alguém ali que provavelmente, né, é esse terceiro irmão deles, porque, né, tem ali o Matias e o Brandão e tudo mais, e tem uma terceira pessoa ali que nós não vimos a cara. Então, quem será esse terceiro irmão? Eu sei de um negócio aqui que eu não posso falar pra vocês. Mas aí façam as especulações de vocês de quem será essa terceira pessoa que vai dar continuidade pro que o Matias estava fazendo. Vamos ver. O Rafa falou um pouco sobre isso na nossa entrevista, sobre quais são os planos de um vilão para a terceira temporada, se ela for rolar. Então, gente, por favor, streamem bastante, e quanto mais vocês streamarem, principalmente agora no começo, melhor, porque isso ajuda a impulsionar a série, mais pessoas assistirem. A gente sabe que sexta-feira estreia Sandman, então é uma série que vai trazer muito público, então é bom que vocês streamem Bom Dia Verônica. Cara, essa segunda temporada, ela não foi tão gráfica quanto a primeira, mas ela trouxe os mais diversos assuntos, e pra mim, assim, foi muito completa. Eu gostei muito da segunda temporada. Ela trouxe também bastante de automutilação, que é um assunto muito delicado, muito difícil de se abordar isso na TV. Inclusive, a Ângela, ela engole botões, porque isso é uma maneira dela se automutilar, né? Sem ser com cortes. Daí tem a mãe dela, que usa aquela cinta e tudo mais, enfim. E, cara, o quão complexo é, né, essa questão da psique do Matias, que é um personagem que, cara, ele foi casado com a avó da Ângela. E aí, quando ele quando ele virou pai, ele largou a mulher pra ficar com a filha. E aí a história estava se repetindo novamente. Ele ia largar novamente a mulher pra ficar com a outra filha dele. Gente, cara, o que se passa? Cara, eu tô só aquele meme. Já parou pra pensar o que se passa na cabeça dela? O que se passa na cabeça de Rafael Montes e Lana Cazorla, criadores dessa série? Porque, olha, sinceramente, é inacreditável. E, assim, o segundo livro ainda não saiu, né? A gente vai ter o segundo livro ainda, como eu já tinha falado no primeiro vídeo, da primeira temporada. A ideia é ser uma trilogia. Então, o segundo livro vai sair ainda, e o Rafa comentou também que a ideia é ter uma experiência diferente. Quem lê o livro, que vê a série, tem coisas a mais no livro e tudo mais. Então, tô ansiosa para esse lançamento. O livro foi relançado agora pela Companhia das Letras, o primeiro, né, no caso, vai vir ainda o segundo e o terceiro. Ai, gente, enfim, eu quero muito saber o que vocês acharam de Bom Dia Verônica da segunda temporada, porque eu genuinamente fiquei impressionada com a construção dos personagens, porque eles são muito profundos, eles são muito bem executados, os atores estavam incríveis em cena, de verdade, assim. Que série boa. Meu Deus, queria que toda a série fosse boa que nem Bom Dia Verônica, porque se eu ficar... Cara, eu posso até ficar procurando defeito pra falar de defeito, mas eu não consigo. A série tem tantas qualidades, tanta coisa maravilhosa, que pra mim ela é, assim,
incrível. Ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por Bom Dia Verônica, eu acho um produto maravilhoso, que espero muito sinceramente que o Netflix invista na terceira temporada, porque merece. Tanto os criadores, quanto o elenco, quanto nós, público, merecemos a terceira temporada e um desfecho para essa história. Confere agora a entrevista que eu fiz com o Rafael Montes, que é o criador da série, escritor dos livros, e espero que vocês gostem. Um beijo pra vocês, até a próxima. Bom, Rafa, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. E, primeiramente, queria parabenizar pelo primeiro lugar na Netflix, mais uma vez. Como que tá esse sentimento de mais uma temporada, estando em primeiro lugar, Netflix Brasil, depois de tanto trabalho, tanto esforço? Beli, obrigado pelo carinho sempre e que bom estar aqui batendo papo com você. E caramba, na verdade tem uma coisa curiosa para contar. O primeiro lugar da Netflix a gente não tinha tido na primeira temporada, É porque verdade? saiu na mesma época alguma outra série muito Aham, bombada. uhum, E aí a gente ficou em segundo lugar por um mês, mas a gente aham. nunca chegou no primeiro lugar. E E agora hoje, chegou? um dia depois de Bom Dia Verônica, segunda temporada lançar, estamos em primeiro lugar na Netflix, Porque o Bom o que é Dia muito Verônica é legal. incrível. Bom, estamos em um momento de Bom Dia Verônica que eu particularmente batizei de fenômeno Game of Thrones, onde a série passou os livros, né? Porque nós temos o primeiro livro, que foi a adaptação da primeira temporada, e a segunda temporada foi uma história completamente nova. E como foi para vocês criar esse roteiro? Vocês já tinham uma base iniciada do livro? Porque eu sei que estava, pelo menos nos trabalhos, ter um segundo livro. Não sei a que ponto se ainda vai ter ou não vai mais ter. Mas para vocês, como foi isso? Já existia essa base do livro? Foi criado do nada? Ou, enfim, como foi isso para vocês? Então, a nossa ideia desde o início é fazer uma trilogia de Sim. livros, Uhum. né? Então, é Bom Dia Verônica, Boa Tarde Verônica e Boa Noite Verônica. Vai ter ainda, E, então, a trilogia. e a gente começou a escrever o Boa Tarde Verônica Aham. quando aconteceu o que você chamou de fenômeno Game of Thrones, adorei o nome. E é isso, a série foi renovada e tinha que escrever o roteiro, né? E eu sempre brinco que no audiovisual você tem chefe, né? Você tem um executivo, você tem todo um time que espera o seu trabalho para poder trabalhar também. Sim. E na literatura, não, nós somos os chefes, né, de algum modo. Então, a gente já tinha começado a fazer o livro quando veio a demanda de fazer a série. Então, a gente fez a segunda temporada em cima da série. Então, personagens como Matias e Ângela vêm do livro e Uhum. são do livro. A gente escreveu a série e agora a nossa vontade é retomar o livro. é, e vai ser interessante porque justamente por como o audiovisual tem lá suas limitações de orçamento, de produção e tudo mais, tem muita coisa que não entrou. Por exemplo, na segunda temporada, já não vou dar spoiler, mas a série vislumbra ali aquele universo do orfanato. Tem um Uhum. momento que a Verônica invade à noite e vê coisas que acontecem estranhas, mas nada ali é muito explicado. A Uhum. nossa ideia no livro é tratar mais profundamente, por exemplo, desse universo, explicar qual é esse sistema que o Matias possui de meio criar jovens para Uhum. entrar em lugares de poder. Enfim, a gente vai um pouco por lugares que são complementares à série, sabe? Eu lembro que na primeira temporada, inclusive, o primeiro livro explica muito dos rituais ali, é mais aprofundada essa questão dos rituais e do Brandão, e não tem tanto na série. Talvez porque visualmente não ia conseguir imprimir de alguma forma, coisa assim. Eu lembro que na nossa conversa da primeira temporada você comentou isso, sobre ter que deixar algumas coisas de fora por causa da produção mesmo, né, e do orçamento. E. São coisas complementares. Então, eu acho Uhum. que vai ser interessante, porque a experiência, eu espero, de ler o Boa Tarde, Verônica, quando sair, vai ser complementar a ter visto a série. Ou seja, Sim. ver a série não vai atrapalhar de modo algum ler o livro. Isso é muito legal. E falando aí que eu comentei do Brandão, ontem mesmo a gente falou muito sobre. É porque, gente, ontem teve o lançamento da série e a gente já tinha se encontrado. A última vez que a gente se viu foi algumas horas atrás. Mas vocês tiveram um vilão muito bom na primeira temporada. Assim, o do Moscovitz é um acontecimento, né? E o Brandão é um vilão muito, muito forte. E em que momento você, a Ilana, os roteiristas tiveram essa ideia de seguir por um viés religioso?
porque é uma vilania que é muito real no Brasil, assim, é muito presente na nossa realidade. Inclusive, hoje saiu na RJTV, eu acho que não sei se foi na RJTV ou se foi no jornal Hoje, mas saiu uma matéria de que tinha outro pastor que estava abusando sexualmente de fiéis. Então eu falei, gente, olha aí, Bom Dia Verônica, a série mais atual possível, né? Então, em que momento vocês decidiram seguir por esse caminho de falar de religião, de fé, de crença? Assim, desde o início, a gente tem também essa vontade de fazer quase uma estrutura narrativa que é a seguinte: todo livro, ou toda temporada, como é o caso da segunda, é a Verônica investiga um caso, e esse caso tem a ver com o despertar de uma mulher, Sim. né? Então, ou de uma ou de mais mulheres. Então, no caso da primeira temporada, é a Janete percebendo que vive num ciclo de violência doméstica e denunciando e procurando a polícia, etc. Na segunda temporada, é a Ângela, personagem da Clara Castanho, percebendo que o pai herói dela não é essa figura maravilhosa e heróica que ela acredita, e sim um abusador. E isso tem muito a ver com o próprio título, né? Vários bom dias. E também é importante para a gente que cada caso que a Verônica investiga, tanto da primeira quanto da segunda, transformam a própria Verônica, né? Então, a nossa pergunta sempre é bem, qual é o caso da Verônica que é sobre esse despertar e também impacta na Verônica, né? E aí a gente conversando e possibilidades de ideia de quem seria esse próximo vilão, nos pareceu muito interessante trabalhar com figuras de autoridade, né? Ou seja, figuras que de algum modo representam têm algum poder. Então, na primeira temporada, o Brandão é um policial militar, né? E isso já torna muito mais difícil para a Janete denunciar. Não, além de ser um marido violento, ele ainda é policial militar, o que faz com que ela não tenha meios para onde escapar mesmo desse marido. Na segunda temporada, então, a gente decidiu fazer esse vilão, que é um líder religioso, mas, Bela, é curioso porque, por exemplo, eu sou religioso, eu sou católico, a Ilana também é religiosa, ou seja, de modo algum, é um personagem contra a religião, porque a religião por si é muito boa e muito positiva. Todas elas, na verdade. O problema são as figuras de poder e de autoridade que fazem uso da religião, que abusam disso para fazer coisas erradas, para conseguir o que eles querem, cometendo crimes, né? Assim, então, essa linha tênue entre o que é legal e o que não é legal, né? Nesse universo é que nos interessava. Então, infelizmente, é um assunto muito em voga, ou seja, realmente você tem hoje em dia muitos líderes religiosos que justamente são pessoas que lidam com a vida e morte, né? Então, eles têm a esperança da pessoa, do fiel, nas mãos. Então, eles fazem o que eles querem mesmo. E a gente acha isso muito cruel. Tem uma frase na série que eu gosto muito, que a Verônica fala: é muito cruel mexer com a fé das pessoas. Essa frase é muito forte. Eu acho ela muito forte. É isso, né? E o Reinaldo Gianecchini me falou ontem que tiveram várias cenas, principalmente ali dos rituais ali da cura, que acabaram não indo para o corte final da série, que foram deixadas de fora. E eu queria entender se foi uma opção para ser menos pesada ou só não encaixou no final. Por que vocês decidiram deixar de fora algumas dessas cenas da cura, né? E deixar muito mais no sugestivo do que no visual? Então, eu posso estar enganado, tá? Mas assim, eu na série, eu atuo, além de roteirista-chefe, eu sou produtor executivo, então eu acompanho os cortes. A gente recebe os dailies, né? Que é o showrunner. Que é o que se chama das as cenas filmadas no dia, e depois a gente acompanha os cortes. E claro, como é um projeto audiovisual, o diretor geral, que é o Zé Henrique Fonseca, ele gosta de filmar muitas opções, sabe? Mas desde o roteiro, por isso que eu tô realmente não estranhando, mas talvez discordando um pouco do Gianni, porque desde o roteiro, as cenas da cura, proporcionalmente, no roteiro, não são explicativas, ou seja, não tem o que é a cura.
A gente achou que era muito mais interessante sugerir o que fosse a cura e deixar para o espectador entender o que acontece lá dentro Uhum, e ir entendendo, na verdade, a partir dos depoimentos que a gente escuta. Ou seja, uhum. o abuso a gente sabe que aconteceu pelo que as mulheres contam, não Sim. porque a gente vê. Isso está desde o roteiro. Uhum, Então, eu acredito que, eventualmente, o diretor possa ter experimentado algumas coisas, uhum, mas o que entrou no corte, realmente, mas aí desde o primeiro corte, foi do jeito que está e, honestamente, é como eu achava bom. Então realmente a gente não chegou a ter que cortar coisas, sabe? Desde o início era uma opção. Por quê, Belly? Sabe de uma coisa? Eu sou um autor que trabalho com violência, né? E, assim, uhum. o meu universo é a violência. Eu escrevo livros policiais e etc. E, felizmente, o mundo, a sociedade tem evoluído numa discussão de como usar a violência, como contar a violência, né? Com essas coisas, com discussões de gatilho, de, no caso da literatura, de leitor sensível Sim. e tal. E, honestamente, eu acho que é uma discussão muito interessante, pertinente e importante. É, então, uma coisa que eu acho que, por exemplo, aprendi da primeira para a segunda, aprendi pessoalmente, ou seja, não é que alguém me falou, eu tive essa leitura. É, eu acho que o audiovisual ele é muito forte, a imagem impacta muito, né? Uhum, Enquanto num livro eu preciso de 3 páginas para escrever alguma coisa, numa série, uma imagem faz, já vi, né? Então, eu passei, acho, a ser muito mais parcimonioso e cuidadoso justamente com o que eu quero mostrar numa uhum. história de violência. Porque mostrar a violência por si só é muito vulgar em algum lugar para mim, Sim. hoje em dia, sabe? Então, por isso que eu acho que é do jeito que honestamente eu acho muito bem resolvido assim no sentido de dramaturgia, sabe? Porque Uhum, instiga, desafia, provoca o espectador, mas sem dar as respostas fáceis. uhum. E também na literatura, você descrevendo as cenas, a pessoa imagina aquilo na cabeça dela como ela preferir. Talvez ela se prive de imaginar de uma forma tão explícita, mesmo ela estando lendo aquilo. E vendo no audiovisual, não tem como mudar o que ela tá enxergando. Ela tá vendo aquilo, ela tá vendo, sei lá, uma perna sendo amputada, alguma coisa assim. Então, aquilo é o que tá na tela e ponto final. Não tem possíveis censuras que a própria pessoa coloca na cabeça dela, né? Claro, total. Mas para mim a coisa mais forte é isso, como a imagem comunica muito rápido. Uhum, E como comunica muito rápido, há que ser muito cuidadoso o que você coloca na imagem, sabe? uhum, Por exemplo, é interessante porque são discussões que, claro, que o espectador passa talvez batido, mas na primeira temporada eu lembro de ter reuniões e discussões por causa de um take, que era aquele take do gancho entrando nas costas da mulher, ah, sim. porque eu pessoalmente era contra o take. Eu não Uhum. queria que tivesse. E aí alguém queria que tivesse. E aí era muito longo o take. Eu falei, gente, mostra um gancho, mostra uma mulher sendo erguida, não precisa ter o gancho entrando Entrando na nas costas. pele. Aham. E aí, das reuniões, a gente decidiu, acabou ficando o take, mas muito menor do que ele era. Então, todas essas decisões são discutidas entre os produtores executivos e o canal para a gente entregar o que a gente acredita que é a melhor série possível, o melhor resultado possível. E a gente sabe que uma renovação depende de audiência e muitos outros fatores. Mas se vocês fossem trabalhar numa terceira temporada, você ia gostar de abordar alguma coisa específica, assim, com também um vilão que esteja em alguma posição de poder ou algo assim, ou ainda não foi Olha ela pensado querendo nisso? spoiler da terceira temporada, como quem não quer nada, mas quer Só tudo. assim uma palhinha. É, Então, a gente já tem planos para uma terceira Uhum. temporada e também para o terceiro livro. Sim, queremos abordar uma figura de autoridade. Sim, vamos entrar no universo também muito pertinente do Brasil. Ai, isso é bom. E agora é torcer para que a série seja renovada. Para isso é muito importante que as pessoas maratonem agora nesses primeiros dias, que recomendem aos amigos, que postem em todas as redes sociais, falando veja Bom Dia Verônica, veja Bom Dia Verônica, veja Bom Dia Verônica. Porque esse Isso aí. burburinho, esse sucesso, essa recepção do público que vai fazer a série ser renovada. E aí teremos outro papo muito em breve. Pessoas, assistam a segunda temporada de Bom Dia Verônica. Rafa, muito obrigada mais uma vez por estar aqui
e por mais uma conversa muito boa, né? Porque sempre que a gente conversa, temos muitos papos interessantes. Sempre muito bom, Beli. Obrigado pelo carinho e sigamos em frente. Vamos maratonar a Bom Dia, Verônica. Isso aí.